Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal no módulo Recursos. E agora nós chegamos no recurso chamado embargos de declaração. Nós já tratamos de teoria geral, já tratamos de recurso em sentido estrito, apelação, embargos infringentes de nulidade e agora mais um recurso em espécie chamado embargos de declaração. Vou trazer alguma parte conceitual para os senhores poderem entender e vamos evoluindo a redação aqui a partir lá do artigo 619 do Código de Processo Penal. Olha só, o embargo de declaração é um recurso dirigido ao prolator da decisão quando nela houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. É cabível tanto da decisão de primeiro grau, quando então é carinhosamente chamado de embarguinhos, tem previsão no artigo 382 do Código de Processo Penal, com prazo de 2 dias para sua oposição, ou então, na verdade, aos tribunais, a decisões colegiadas, aí com prazo também de 2 dias, previsão no artigo 619. Não esqueça, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Bom, qual é a natureza jurídica desse tipo de recurso? Parte da doutrina afirma acertadamente que ele tem natureza recursal, já que nada mais são do que um meio voluntário de pedir a reparação de um gravame decorrente de uma obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição no julgado. Pondera-se, por outro lado, que não constitui um recurso, porém um meio de integração da sentença ou acordo. A grande maioria diz que ele é recurso, então nós vamos sustentar essa natureza jurídica de recurso. A hipótese de cabimento é uma decisão que seja obscura. Anota aí, não clara, ininteligível, em maior ou menor grau. Você não consegue compreender o que o juiz quis dizer, ela está obscura. Ela pode ser ambígua. Volta o vídeo, anota aí. Uma parte da sentença permite 2 ou mais interpretações. Ela é ambígua. Nós temos um exemplo de uma sentença chamada sentença suicida, onde no corpo da sentença eu absolvo e no dispositivo eu condeno, ou no corpo eu condeno e no dispositivo eu absolvo. Nesse caso até é um exemplo de contradição. A ambiguidade é dar dupla interpretação. Omissa. O juiz julga sobre a matéria que ele deveria apreciar. O juiz, ao julgar, silencia sobre a matéria que deveria julgar. Ou então contraditória. Algumas proposições nela incertas não se harmonizam com outra, que é o exemplo da sentença suicida. Então, eu vou voltar a fita. Obscuridade, certo? Ela é não clara, ininteligível no todo ou em parte. Ambígua. Uma parte da sentença você olha e ela dá dupla interpretação. Omissa. O juiz silencia sobre questões que você apontou. Ou ainda, contraditória. Uma coisa não bate com a outra daquilo que ele está dizendo. Ele fala o que uma testemunha sustenta e julga o contrário do que a testemunha está dizendo. Por exemplo, legitimidade para opor os embargos. O acusado, o Ministério Público, o querelante, o assistente de acusação são capazes. O prazo é de 2 dias, como eu falei para os senhores, contados da intimação, e eu quero que você anote agora aí no teu caderno. Se você estiver no rito sumaríssimo da Lei 9.099 de 95, do Juizado Especial, o prazo é 5 dias, previsto lá no artigo 82 da 9.099, tá? Os efeitos dos embargos. Olha que legal, ele tem um efeito suspensivo, tá? Por quê? Porque não continua a correr os prazos para interposição de outros recursos, como no rés e apelação, certo? Claro que, se ele for meramente protelatório, se você estiver embargando só por embargar, certo? E o juiz assim reconhecer, certo? Aí, então, ele vai declarar que o recurso é protelatório e você vai perder o prazo para os recursos. Porque daí, olha só que risco. Opôs os embargos de declaração. O juiz julgou protelatório, o prazo da apelação e do rés estavam andando, estavam tramitando. Se você, na verdade, sabe que não é protelatório, tem uma omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se preocupa. Oponha os embargos em 2 dias e o prazo da apelação e do rés param. Quando os embargos forem julgados, o prazo reabre da apelação e do rés, tá? O artigo 619 diz assim daí: aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, Tribunal de Justiça, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. O 382, que eu chamei de embarguinhos lá atrás, fala a mesma coisa. Qualquer das partes poderá
no prazo de 2 dias, pediram ao juiz que declare a sentença sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. O 1026 do Código de Processo Civil diz: os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, né, e interrompem o prazo para a interposição do recurso. No Código de Processo Penal, ele suspende o prazo, obviamente, para a interposição dos recursos. E o artigo 83, não 82, 83 da Lei 9.099 diz assim, ó: caberão embargos de declaração quando em sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição, omissão, aí trazia também um trecho chamado ou dúvida, e daí houve uma revogação ali, essa palavra dúvida foi suprimida pelo CPC, pelo Código de Processo Civil. E o 83 ainda diz assim: os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias no juizado especial, contados da ciência da decisão. Parágrafo 2º, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição do recurso. Então, embora o CPC diga que não há efeito suspensivo lá, aqui há efeito suspensivo no Código de Processo Penal, que não é a regra, e eles aplicaram o efeito suspensivo, certo, para os embargos de declaração. Destaco mais uma vez para os senhores: não oponha embargos de declaração meramente protelatório. Se assim o juiz que o receber, seja o primeiro grau ou do segundo grau, desembargador ou juiz, e ele perceber que teu embargo é protelatório, e ele vai levar às vezes 10, 15, 20, 30, 40 dias para julgar o teu embargo, o prazo para o recurso de apelação e do rese esgotou. Então, se você opuser embargos, faça com consciência, com legalidade, com cabimento. Porque olha só, previsão legal 619 ou 382. Forma prescrita em lei, petição única dirigida ao juiz prolator da sentença. Tempestividade, 2 dias é a regra geral, 5 dias no juizado especial. Legitimidade, todo mundo é legítimo. Promotor, advogado, o réu e o seu assistente de acusação e assim por diante. Sucumbência, né? Interesse, se houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Qualquer ponto que precise ser esclarecido na sentença ou no acórdão é atacado, pode ser atacado através dos embargos de declaração. E não esqueçam, obviamente, que no processo penal nós não temos custas, certo? Então não tem custos, é um ponto positivo, porém, cuidado com o recurso protelatório, porque você pode perder o prazo para os recursos mais sérios que vão analisar o mérito na instância superior. Perfeito? Bons estudos, senhores, e até o nosso próximo encontro.